Olá! Imagina só um livro super aclamado que todo mundo diz que é genial, mas que, olhando de perto, parece que nada acontece. Parece estranho, né? Pois é exatamente esse mistério que a gente vai desvendar hoje. Vamos entender o que tem de tão fascinante nisso. Pois é, a premissa é essa. Ela desafia tudo o que a gente aprendeu sobre como uma história deve ser. Sabe, um livro que simplesmente ignora as regras de ter um começo, um meio e um fim bem definidinhos. É uma proposta ousada que força a gente a se perguntar: Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? Se não tem uma trama, um enredo tradicional, onde é que está a genialidade? O que faz uma história sobre o nada se tornar algo tão profundo e importante? para a gente conseguir montar esse quebra-cabeça, vamos focar num exemplo perfeito para isso. O romance El Jarama, do autor espanhol Rafael Sánchez Ferlosio, lá de 1955. Ele vai ser o nosso estudo de caso. A cena é quase banal. A gente acompanha um grupo de jovens, por 16 horas, num domingo de verão, perto do rio Jarama, em Madrid. Eles conversam, bebem, nadam, e olha, é basicamente isso. O livro captura o tempo se arrastando, as conversas que não levam a lugar nenhum, aquela atmosfera de tédio, de espera. Tá, mas aí vem a questão. Como é que essa aparente falta de ação vira arte? A resposta não está no que acontece, mas em como é contado. A chave de tudo está na técnica. O autor não está sendo preguiçoso, pelo contrário, ele está sendo extremamente disciplinado num estilo bem específico. Pensa no autor não como alguém que conta uma história, mas como se fosse uma câmera de segurança ou um gravador. Ele só registra o que há visto e o que há ouvido, sem dar opinião, sem julgar e, o mais importante, sem entrar na cabeça de personagem nenhum. Olha só como essa comparação deixa tudo mais claro. Do lado esquerdo, a narração tradicional já entrega o sentimento. Diz pra gente que o personagem tá triste. Agora, do lado direito, no realismo objetivo, a gente só tem os fatos. Ele olhou, posou o copo, falou. A tristeza não é dita. A gente é que tem que sentir, que interpretar isso a partir das ações que estão ali, na nossa frente. E aqui estão as regras de ouro dessa técnica. Cada passo é uma escolha muito deliberada. Primeiro, só mostrar, nunca contar o que está acontecendo por dentro. Segundo, o diálogo tem que ser registrado como se fosse real. Terceiro, nada de pensamentos, de monólogo interior. E quarto, o autor tem que ser totalmente neutro. A ideia é tirar o narrador da jogada e deixar a realidade falar por si. Mas por que alguém escolheria um estilo tão restrito, tão frio? Para entender isso, a gente precisa olhar para o contexto da época. A arte nunca surge do nada, e El Jarama é um retrato fiel do seu tempo e lugar. Vamos lá. Espanha, anos 50. O país vivia sob a ditadura de Francisco Franco. Era uma sociedade que ainda sentia os efeitos da guerra civil, com muita repressão, censura forte e um sentimento geral de que nada andava para frente, uma estagnação. Tinha muita coisa que simplesmente não podia ser dita em voz alta. E aqui está o pulo do gato. Num tempo em que você não podia criticar abertamente, o simples ato de apresentar a realidade crua, o tédio, o vazio, as conversas sem propósito, já era por si só um comentário social muito potente. Era como segurar um espelho na frente de uma sociedade paralisada, que parecia viver sem rumo. E isso leva a gente direto para a verdadeira força desse tipo de literatura. Ao colocar uma lupa tão grande no que é comum, no que é do dia a dia, o realismo objetivo meio que nos obriga a procurar o significado por conta própria. Essa frase resume a filosofia perfeitamente. O autor entrega os dados brutos, a cena, a evidência. Mas todo o trabalho de dar um sentido para aquilo, de sentir a melancolia por trás de um silêncio, a tensão numa frase curta, essa responsabilidade é transferida inteiramente para quem lê. E no final das contas, a grande sacada é essa. Quando não existe um enredo grandioso para guiar a nossa atenção, a vida em si se torna um enredo. Os pequenos gestos, as pausas na conversa, o som dos insetos, tudo isso ganha uma importância gigante. A falta de um grande evento nos força a prestar atenção nas pequenas coisas, que juntas formam a realidade. Isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente pensar.
E isso tudo deixa uma pergunta no ar pra gente pensar. Se uma câmera filmasse um dia comum no nosso mundo hoje, com essa mesma neutralidade, sem explicar o que a gente pensa ou sente, o que essa gravação, no final, diria sobre a nossa sociedade, sobre quem a gente se tornou? Fica aí a reflexão.